Olá, pessoas do canal, sejam muito bem-vindos. Estou aqui matutando umas ideias sobre como construir o meu sistema de ar comprimido. Já mostrei aqui alguns testes, infelizmente os testes não tiveram um resultado muito positivo como eu esperava. E eu estava aqui pensando em alguma possível solução. Bom, agradeço as dicas aí dos colegas, né, os vídeos que eu postei lá no YouTube. O Fernando, ele deu uma ideia bem interessante, que era usar câmera de pneu de caminhão. Eu dei uma estudada sobre isso, fui ver no Mercado Livre, né, quanto custa essas câmeras para ver se é viável comercialmente ou não. E, enfim, eu estava pensando aqui, né, já que usar o tubo de esgoto não deu certo, né, quais seriam outras opções? Tem sempre a opção de comprar tanques de GNV, apesar de que eu fui pesquisar ontem no Mercado Livre e eu acho que foi no finalzinho do ano passado eu tinha pesquisado os preços e tinha lá tanques de 100 litros, né, geralmente nessa faixa. E não sei se eu pesquisei errado ou se eu não procurei direito, mas pelo que eu pesquisei ontem no Mercado Livre, só tinha tanques pequenos, de 30 litros, 40 litros, e caros, né, na faixa de 2 mil, 3 mil reais. Na verdade, não um tanque, eu não encontrei nenhum vendedor que vendesse só o tanque, o kit, né, o kit de GNV. E cara, eu não gostei, né? São tanques pequenos, 30, 40 litros é muito pouco. Para o que eu preciso, que é fazer a casa inteira funcionar com ar comprimido, é muito pouco. Então eu fiquei aqui pensando, né, algumas opções e eu tava encafifado porque, assim, a ideia de fazer tanques com tubo de PVC sempre me pareceu muito boa. E na verdade essa ideia não é minha, né? Não é exatamente uma ideia nova, porque eu já vi no YouTube pessoas fazendo pequenos tanques de emergência de ar comprimido, né, o pessoal que gosta de andar de bicicleta, então eles usam esses pequenos tanques para ter ali uma quantidade de ar comprimido que, caso fure o pneu da bicicleta, você pode usar esse tanque para encher o pneu, né, e você conseguir andar ali mais alguns minutos para até você conseguir chegar em casa, né, e daí você tirar o pneu e trocar, consertar, enfim. Então essa ideia de fazer tanque de ar comprimido com tubo de PVC não é exatamente nova, tá? O que seria novo, que eu posso dizer que a ideia minha é usar essa mesma ideia para fazer grandes tanques de ar comprimidos, né? Para armazenar uma grande quantidade de ar comprimido. Isso é novo. E, cara, eu tava encafifado assim, porque se funciona para esses pequenos tanques, por que não funcionou no meu caso, no teste que eu fiz com tubo de PVC de esgoto? Até que caiu a ficha, é porque eu usei tubo de esgoto. Eu tava pensando, nossa, o que que eu fiz errado? Bom, foi isso que eu fiz errado, eu usei tubo de esgoto, porque tubo de esgoto ele é muito fino, ele é muito frágil, ele não foi feito para suportar pressão. Tá? E o que, que essas pessoas usam para fazer esses tanques de emergência? Eles usam aquele tubo marrom, que é para água. E esse tubo marrom para água, ele é feito para suportar pressão, porque quando você trabalha com água, né, por mais que não seja um sistema de ar comprimido, a água tem peso, tem volume, e querendo ou não, vai ter ali, você vai ter que trabalhar com pressão também. Então esses tanques marrons, aliás, esses tubos marrons, eles são sim projetados para suportar pressão. Quanta pressão esses tanques suportam? Por experimentação prática, eu sei que essa tubulação ela suporta pelo menos 50 psi. Por quê? Porque eu já coloquei um medidor de pressão ligado aqui na água que vem da rua, porque eu queria saber qual é a pressão, né, porque uma das ideias do meu projeto era usar a água que enche a caixa d'água também para produzir eletricidade, com o meu sistema, né, não usando turbinas, porque eu acho que não vale a pena, porque é pouco eficiente. O meu sistema é cerca de 10 vezes mais eficiente do que um sistema de turbina. Então eu medi a pressão e eu sei que em alguns raros momentos a pressão na água que vem da rua ela chega a 50 psi.
geralmente não é tanto, fica ali em torno de 20 PSI, 30 PSI, 30, 40 PSI. Às vezes, assim, alguns dias por 1, 2 horas ele chega a 50 PSI, que é assim, são aqueles momentos que ninguém está usando a água da rede, então não está tendo vazão, o sistema da rede fica com pressão máxima. São raros, geralmente fica ali na faixa de 30, 40 PSI. Então eu sei que essa tubulação ela suporta pelo menos 50 PSI. Mas aí eu fui pesquisar na internet para ver exatamente, com dados de fabricante, né, direto da fonte, qual é a pressão que esses tubos de PVC aguentam. Então eu vou mostrar aqui alguns dados que eu achei e depois vocês tiram suas próprias conclusões, né? Deixa eu inverter a câmera aqui para poder mostrar melhor. Então, estamos aqui hoje com um friozinho agradável de 16 graus dentro de casa, né? Fora de casa tá mais frio do que isso. 60% de umidade do ar, 16 graus. É isso aí, Paraná é assim. Então, eu fui pesquisar na internet para ver quanto de pressão que esse tubo aguenta. Então eu fui lá no site da Tigre, né? Aproveitar para fazer propaganda gratuita da Tigre. E eu vi aqui que, primeiro, um dado importante. Qual a durabilidade desses tubos de PVC usados para água? Segundo o fabricante, é de 50 anos. 50 anos. 50 anos. Então, em tese, pelo menos, né, em teoria, um sistema feito com tanques de ar comprimido feitos com tubos de PVC, ele vai durar pelo menos isso aí, 50 anos. Lembrando que esses tubos marrons, né, esse aqui, aqui, esse tubo marrom aqui usado em água. Esse aqui no caso é o de 75 milímetros. E preço é esse aqui, depois eu vou falar mais sobre essa questão do preço. Primeiro vamos ver aqui as informações técnicas. Então, ele tem durabilidade de 50 anos. E qual a pressão que ele aguenta? Segundo o fabricante, a 20 graus, né, conexões, ou seja, tubos e as conexões em geral que se usa na tubulação, até 50 milímetros de diâmetro, suporta 7,5 kg força por centímetro quadrado ou 75 MCA, né, que é a coluna d'água. De 60 a 110 milímetros de diâmetro, ele chega a suportar 10 kg força e 100 MCA, 100 metros de coluna d'água. Bom, 75 MCA, eu já fiz a conversão aqui nos cálculos, e 75 MCA corresponde a cerca de 106 PSI. E 100 MCA, ele corresponde a cerca de 140 PSI. 140 PSI. Bom, só para você ter uma noção, o que é 140 PSI, esse aqui é um compressor, né, vendido comercialmente aqui da loja do mecânico, né, fazer propaganda gratuita também para a loja do mecânico. É um site bom que eu gosto de comprar assim algumas ferramentas. É um compressor de 200 litros, né, o resto não interessa, porque o que me interessa é o tanque. E qual o preço dele? R$ 2.999, né, mais frete vai dar uns R$ 3.000. E qual a pressão que ele trabalha? A pressão que ele trabalha é 140 PSI. Ou seja, a pressão que esse tanque de aço aqui, que é feito para construir o compressor, suporta é de 140 PSI, a mesma pressão que esse tubo de PVC marrom usado em água suporta também 140 PSI. Então, esse é um dado importante. Esse tubo ele vai durar 50 anos e suporta pressões, né, a mesma pressão que um compressor comercial comum suporta. Ok? Então, a questão da pressão, eu acho que está resolvida. Se for bem construído, né, se os tubos forem bem soldados e tal, independente de ter concreto para dar suporte ou não, ele vai suportar pelo menos 140 PSI. Tá, a questão do custo. Este compressor aqui de 200 litros, ele custa R$ 3.000. R$ 2.999,90, né? Ou seja, R$ 3.000. Então, um tanque de 200 litros eu vou pagar R$ 3.000, ok?
O resto vem junto, claro que o preço não é só do tanque, né, é do compressor inteiro, mas enfim, o que me interessa é o tanque. Eu não achei tanque, só o tanque, né, para comprar, né, só se vende o compressor inteiro. Então eu tenho que comprar o compressor inteiro para poder usar o tanque. Bom, se eu for fazer um tanque de 200 litros usando tubo de PVC de 75 milímetros, eu já fiz os cálculos aqui e eu vou precisar de 7,5 tubos. 7 tubos de PVC de 6 metros de comprimento, 75 milímetros de diâmetro. Por quê? Cada tubo desse ele tem um volume, que eu já calculei aqui, que é de 26,52 litros. Ok? 26,52 litros. Cada tubo de 75 milímetros. O preço do tubo é 169,90, 170 reais. Eu fico puto com isso aqui. 169,90. Por que não põe 170 reais de uma vez? É 170 reais. Tá, então eu vou precisar de 7 tubos, pelo menos, de 170 reais cada um. Isso aqui vai me dar 7 vezes 170. Ops. 170. Oita, mouse do cacete. R$ 1.282. É isso aqui que eu, na verdade, mais, né? Porque vai ter os capes, as uniões e tal, mas é R$ 1.282 em tubo de PVC. Ok? Mais alguma coisa vai dar aí, vai lá, 1.282 é 1.300, mais, vai lá, R$ 1.500. Né? Mais outros acessórios, capes, uniões, joelhos, sei lá o que mais for usado, R$ 1.500. Então, construindo um tanque de PVC, de tubo de PVC, eu vou gastar R$ 1.500, que é metade do que eu pagaria neste compressor aqui, que também é de 200 litros, né? Que eu teria que pagar R$ 3.000, ok? Então, compensa? Compensa, não compensa? Eu acho que compensa, tá? Para mim compensa. Levando em conta todas essas informações, para mim compensa. Então, essas são as informações. Se for construir um tanque usando tubo de PVC para água que suporta tubo de 75 milímetros, no caso, que suporta até 140 PSI, que é o mesmo que suporta os compressores que são vendidos comercialmente, dá para fazer um tanque de 200 litros que custaria a metade do preço de um compressor vendido comercialmente, né, com tanque de aço e tal, também de 200 litros. Eu acho que é um bom negócio, né? Principalmente considerando que esse tanque feito de plástico, de PVC, ele vai durar 50 anos segundo o fabricante. Né? Ele é projetado para suportar 140 PSI e tem durabilidade prevista de 50 anos. Então, usando um sistema de ar comprimido, eu não preciso mais me preocupar com aquela velha história de ter que ficar trocando as baterias a cada 3, 4 anos. Né? Porque quem tem sistema solar off-grid sabe disso. Bateria química, mesmo as baterias de lítio, elas não duram para sempre. Elas podem ser muito boas, podem ser muito eficientes, mas não duram para sempre. E mais cedo ou mais tarde você vai ter que jogar fora, descartar e comprar baterias novas. Isso ocorre a cada 3 anos, 4 anos, talvez assim, se você usar com muito carinho as baterias, talvez ela chegue a durar 5 anos. E aí não tem jeito, você vai ter que jogar fora e comprar novo. E bateria, todo mundo sabe, não é uma coisa barata. Tá? E bateria, para você manter uma casa inteira funcionando, você vai precisar de quilowatts de potência. Tá? Você vai gastar aí, sei lá, 5 mil, 10 mil reais só em bateria. Então, a cada 3, 4 anos, você ter que desembolsar 5 mil, 10 mil reais em bateria, não é uma coisa interessante. É isso que deixa o sistema solar off-grid caro. Né? Por isso que muita gente opta em usar o sistema on-grid conectado na rede, porque daí você não precisa das baterias. Para mim, o on-grid não é uma opção.
Porque mais do que ter energia barata, eu quero independência. Eu quero ter a minha energia sem depender da boa vontade de empresas ou mesmo do governo. Eu quero ter a minha energia aqui e pronto, acabou, fim de papo. Ninguém mete mão na minha energia, né? E se faltar energia no resto do bairro, como já aconteceu aqui várias vezes, pelo menos eu tenho energia para manter a iluminação da casa funcionando e a internet. Então eu não fico completamente no escuro, né? Por enquanto está assim, eu ainda quero ampliar esse sistema, só que eu não quero mais gastar com baterias, porque bateria eu sei que daqui 3, 4 anos eu vou ter que comprar nova. Então, por isso eu estou investindo no sistema de ar comprimido, ok? Tem mais um dado importante que eu quero mostrar, que eu estava pesquisando aqui sobre a questão da... não é eficiência, é a densidade. É que tem a ver com eficiência também, mas é a densidade energética, né, de alguns elementos. E eu achei uns números importantes que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu inverter novamente aqui a câmera. Essa aqui é uma tabela de densidade de energia. No caso aqui os números são em megajoule por quilograma e megajoule por litro. Eu não vou considerar o litro, vou considerar só o quilograma, porque eu acho que fica mais simples de entender. Então aqui são os valores, né, de densidade energética de vários elementos, né, supercapacitor, capacitor, e ar comprimido, gasolina, carvão, tem até urânio, e, enfim. Mas o que interessa, que eu gostaria de comentar, é isso aqui. Esse aqui é o número de densidade energética do ar comprimido a 20 graus a 20 bar. 20 bar é o equivalente a 290 PSI. É mais ou menos a pressão aí dos compressores de ar comerciais, né, que ficam na faixa de 200 PSI. Então, o valor de densidade energética do ar comprimido é 0,27, ok? A 300 bar, que seria equivalente a 300 bar, 4.351 PSI. Bom, 300 bar, eu acho que está fora da nossa realidade de você construir um sistema aí caseiro doméstico. Mas enfim, só para informação, né, a 4.300 PSI, a densidade energética do ar comprimido seria de 0,5, ok? A 290 PSI, que é algo mais realista, 0,27, 0,2, 0,3, vamos arredondar. Então, para termos de comparação, tem aqui a densidade energética de bateria de ácido chumbo, né, que gira em torno de 0,09 a 0,11. 0,11. Ou seja, presta bem atenção nisso aqui. A densidade energética do ar comprimido a 290 PSI é maior do que a densidade energética de uma bateria de chumbo normal, dessas que são vendidas comercialmente. Ar comprimido 0,27, bateria de chumbo 0,11. Mais ou menos, o ar comprimido é mais que o dobro de densidade de energia de uma bateria de chumbo, ok? Só para deixar bem claro, né, para o pessoal que diz, ah, não, mas ar comprimido não funciona, não vale a pena, não é eficiente. Bom, isso aqui são dados que eu tirei da Wikipédia, apesar de que eu sei que a Wikipédia não é assim totalmente confiável, mas enfim, quem quiser informações mais confiáveis pode buscar em teses de mestrado, de doutorado, que, né, dá para achar lá no Google Acadêmico e tal. Então, continuando comparações, aqui bateria de níquel-cádmio, densidade energética em torno de 0,4, 0,22. Bateria de níquel-magnésio, eu acho, NiMH, 0,22. Bateria inercial, 0,5. Olha só, 0,5 bateria inercial. Para quem não sabe o que é uma bateria inercial, pesquisem no Google, vocês vão ver do que se trata essa bateria inercial. Bateria de lítio e enxofre, 0,54 até 1,44. Bateria de íon de lítio, que é o normal que se vende geralmente na praça,
de 0,5 a 0,7. E tem outras comparações aqui, célula combustível, aquela, né, que o pessoal está trabalhando muito para fazer carros funcionar com célula combustível. Aqui é espantoso 1,62, né? Realmente a densidade energética é muito maior do que as baterias de lítio e do que as baterias de chumbo, com certeza. E tem aqui outros materiais, né? Madeira de 6 a 17, esterco de porco, de bovinos e tal, em torno de 15, carvão, né? 14 a 19, etc, etc. E só para constar, gasolina, a densidade energética da gasolina é isso aqui, 46,9. Né? E do gasool, que é 10% etanol, 90% gasolina, 43. Essa é a densidade energética. E o hidrogênio gasoso comprimido é 700 bar, que é 143. Quanto é 700 bar? 700 bar é 10.152 PSI. Caraca! 10.152 PSI. Mas enfim. E tem outros valores aqui, né? Fusão nuclear, 645 milhões, fissão nuclear, urânio natural, etc. Eu vou ver se eu consigo colocar essa tabelinha aqui na descrição do vídeo depois, para quem quiser ver aí com calma quais os valores e tal, ok? Mas é isso aí. Então, pessoal, é isso. Para as pessoas que dizem que não vale a pena investir em um sistema de ar comprimido, né, eu mostrei aí os números, né, então, dependendo da maneira como for construído, na verdade, um sistema de ar comprimido, ele é, entre aspas, até mais eficiente do que usar baterias de chumbo para armazenar energia. Lembrando que as baterias de chumbo, além dessa questão de densidade energética, bateria de chumbo, fatalmente você vai ter que trocar a cada 3 ou 4 anos, enquanto que um sistema de ar comprimido bem construído pode, usando tubo de PVC pelo menos, pode durar, né, até 50 anos, que você não vai precisar se incomodar em como que você vai estocar a sua energia, onde que você vai armazenar a sua energia. Então essa é a grande sacada de usar um sistema de ar comprimido para armazenar energia do sistema solar, ok? Então, para quem tinha alguma dúvida, né, fica aí essas dicas e essas informações, ok? Então, agora então eu já tinha meio que desistido, mas depois que eu vi esses números, eu voltei a pensar vou refazer os testes, né, com tubos de PVC, só que dessa vez eu não vou usar tubo de PVC de esgoto, porque ele é muito fraquinho, não serve mesmo para isso, eu vou usar tubos de água. Inclusive, mais um dado que eu mostro aqui depois, né, que os tubos de água eles têm uma parede muito mais grossa, né, do que o tubo de esgoto, que é muito fraquinho, que não é feito para suportar pressão. Então, agora que está começando a semana, né, hoje é segunda-feira, vou procurar nas casas de materiais de construção os CAPs. Né, eu tenho aqui um tubo de 75 milímetros que eu posso usar para fazer um tanque para começar os testes. E, né, vou fechar ele com os CAPs, colocar ali um adaptador de ar comprimido para entrada e saída de ar e vamos fazer o teste de pressão e vamos ver se na prática realmente esse tubo suporta 100 PSI, no caso, que é a pressão que o meu compressor trabalha. O meu compressor não chega a 140 PSI, né, ele só chega até 100 PSI, mas suportando 100 PSI, um teste de começo, né, só para ver se funciona e se vale a pena realmente investir nisso, já está muito bom. Suportando 100 PSI já está bom demais, né, já anima para começar a testar para fazer um tanque maior, ok? Então é isso por hora, né, assim que eu tiver feito mais aqui alguns testes e tiver mais alguma informação bacana para passar para vocês, eu posto aqui no canal. Tá certo? Então, se gostou do vídeo, curte, dá um joinha aí, que isso ajuda a divulgar essa informação para outras pessoas também. Se não é inscrito no canal, se inscreve, né, e marca o sino de notificações que fica aqui para você receber as próximas publicações. Assim que eu tiver novidades, eu volto aqui para trazer as novidades para vocês, ok? Abraço e boa semana para todos. Fiquem com Deus. Aqui é uma outra informação interessante que eu peguei lá no site da Tigre também.
Aqui ele mostra as bitolas dos tubos, né? No caso, os tubos, aquele tubo marrom feito para água, e as medidas, né? No caso, a medida que mais me interessa aqui é essa aqui, que é a medida E, que é a espessura do tubo, a espessura do tubo de PVC. Então, nós temos aqui tubo de 20 milímetros, tem espessura de 1,5, 25 milímetros 1,7, 40 milímetros 2,4, por aí vai. O de 75 milímetros ele tem espessura de 4,2 milímetros. 4,2 milímetros é essa parede aqui do tubo. Então é um tubo bem grosso, bem resistente, né? Justamente para suportar a pressão de até 140 PSI. E tem mais, né? E esses tubos aqui particularmente não são muito fáceis de achar, né? E esse de 85 milímetros eu nunca vi. Esse aqui de 110 milímetros eu já vi, mas ele é realmente bem difícil de achar, né? A parede dele é de 6 milímetros, 6,1 milímetros. O ideal seria usar esse tubo aqui para fazer tanques de ar comprimido, só que esse tubo de 110 milímetros é muito caro. Ele está na faixa de R$400. Então, se você for comparar quanto você vai gastar em tubo de 75 milímetros para fazer um tanque de 200 litros e quanto você vai gastar usando o tubo de 110, sai mais barato você construir o tanque usando o tubo de 75 milímetros, ok? Então é isso, abraço, deixa o seu like e até a próxima.